Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos aqui retomar nosso estudo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 15, que é tratando os milagres do Evangelho. Estudamos o 13 e o 14, já envolvido no assunto os milagres segundo o Espiritismo, que envolve esses 3 capítulos. No 13 e no 14 nós estudamos fluidos, nós estudamos fenômenos, falamos sobre milagres, né, que não existe milagres no sentido de derrogar as leis da natureza. E na verdade esses 2 capítulos que nós estudamos foi nos preparando agora para conversarmos sobre os milagres citados no Evangelho. E nesse capítulo a gente vai começar estudando a superioridade da natureza de Jesus e depois ele entra nas citações mesmo do Evangelho, onde cita milagres de Jesus. Depois desse título inicial, os outros serão ler o Evangelho e raciocinar o que foi lido com essa nova percepção de que tudo que Jesus fez foi dentro da lei natural, dentro da lei de Deus. Certo? Então vamos começar aqui no capítulo 15, item 1. Que os bons espíritos estejam nos intuindo, que nosso Senhor Jesus esteja nos abençoando com essa proposta de crescimento, com essa proposta de trabalho no bem. Certamente, bons espíritos estão conosco. E espíritos estudantes também. Os fatos que o Evangelho relata e que foram até hoje considerados milagrosos pertencem, na sua maioria, à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, dos que têm como causa primária as faculdades e os atributos da alma. Então ele já disse que a maioria estão ligadas aos fenômenos psíquicos, estão ligados à alma. Confrontando-os com os que ficaram descritos e explicados no capítulo precedente, reconhecer-se-á, sem dificuldade, que há entre eles identidade de causa e efeito. Então, ele explicou no capítulo 14 e agora falou que, confrontando as explicações com o que a gente vai ler, a gente vai ver que tudo é uma relação de causa e efeito, como é tudo na natureza, né? Como a ciência provou que é assim e como a lógica diz que todo efeito tem uma causa. A história registra outros análogos em todos os tempos e no seio de todos os povos, pela razão de que, desde que há almas encarnadas e desencarnadas, os mesmos efeitos forçosamente se produziriam. Então, olha só a lógica que ele está falando. Desde que tem almas encarnadas, né, e desencarnadas, que a gente passa a chamar espírito, claro, existe a relação entre elas. E essa relação está sempre ligada aos fenômenos, né, que a gente chama de fenômenos mediúnicos, mas que são os fenômenos psíquicos explicados aqui. Pode-se, é certo, contestar que, no que concerne a este ponto, a veracidade da história, mas, hoje, eles se produzem às nossas vistas e, por assim dizer, à vontade e por indivíduos que nada têm de excepcionais. Então, se achávamos que era coisas que não eram verdades, que não tinha veracidade da história, agora a gente pode ver que as mesmas coisas acontecem e com pessoas comuns. Não precisa ser santo, não precisa ser um espírito puro igual a Jesus, que acontece. E nós que somos espíritas, que somos trabalhadores de casas espíritas e que testemunhamos muitos fenômenos, além da psicografia, além da psicofonia, além da pictografia, que é a pintura mediúnica, além dessas coisas, acontece da gente testemunhar outros fenômenos. O só fato da reprodução de um fenômeno em condições idênticas basta para provar que ele é possível,
e se acha submetida a uma lei, não sendo, portanto, miraculoso. Essa coisa de reproduzir um fenômeno, de repetir um fenômeno, é bem coisa da pesquisa científica. A ciência toma isso como um dos critérios para que se concretize uma descoberta, uma invenção, é que isso se repita, que seja um fenômeno com repetibilidade. E é uma das bases da ciência espírita é essa, que todos os fenômenos se repetem nas mesmas condições. O princípio dos fenômenos psíquicos repousa, como já vimos, nas propriedades do fluido perispiritual que constitui o agente magnético. O fluido perispiritual, que é o fluido universal modificado e que está no perispírito. Só fazendo uma revisão, e que cada perispírito, né, nós temos o perispírito para ligar o espírito ao corpo físico. Cada perispírito tem o fluido adequado para cada planeta. Isso falando de encarnados. De desencarnados também. Ele vai estar ligado à vibração, à sintonia de um planeta. De acordo está também seu perispírito, os fluidos do seu perispírito. Nas manifestações da vida espiritual durante a vida corpórea e depois da morte, e finalmente no estado constitutivo dos espíritos e no papel que eles desempenham como força ativa da natureza. Então, os espíritos, viu aqui? São forças ativas da natureza. Então, esses fenômenos existem em todas as escalas. Conhecidos estes elementos e comprovados os seus efeitos, tem-se como consequência de admitir a possibilidade de certos fatos que eram rejeitados enquanto se lhe atribuía uma origem sobrenatural. Então, muitos acontecimentos que era tido como milagre, como acontecimento sobrenatural, eram rejeitados por cientistas, por qualquer pessoa que raciocina. Então, quando falava, já pegando um exemplo que a gente vai estudar mais na frente, Jesus andou sobre as águas. Ah, isso é coisa de religião, isso é... Quem não é religioso, quem não acredita, quem não tem essa fé, já ia dizer que isso era absurdo. E aqueles que acreditam, mas não têm a explicação, vai pela fé cega, porque Jesus era Deus, porque Jesus podia e ele andou sobre as águas. E a gente vai entender aqui a lógica natural disso, através dos fenômenos do fluido, do magnetismo. A gente vai entender isso. O magnetismo já fez tanta proeza na nossa vida material, na ciência. E se a gente pensar bem, o magnetismo humano também pode fazer coisas que nós consideremos milagre, consideremos maravilhoso. Quando você está usando seu celular, quando você liga a sua TV, quando você liga um ventilador, um liquidificador, tudo é força do magnetismo que está trabalhando aí. Sem nada prejulgar quanto à natureza do Cristo, natureza cujo exame não entra no quadro desta obra, considerando-o apenas um espírito superior, não podemos deixar de reconhecê-lo um dos de ordem mais elevada e colocado por suas virtudes muitíssimo acima da humanidade terrestre. Então ele falou logo que, não desconsiderando que Jesus é um espírito superior, um espírito puro, interessante é que ele fala um dos. Isso aí já é uma coisa que o Espiritismo trouxe para clarear. Já foi novas luzes, novos esclarecimentos que a doutrina espírita trouxe. Jesus é um dos espíritos puros. Portanto, ele não é Deus encarnado. Iguais a Jesus, existem milhões de espíritos puros que já atingiram o topo da evolução. Então, não desconsiderando a superioridade de Jesus, mesmo assim, as coisas que ele fez foi dentro da lei natural. Tanto que ele falou, qualquer um de vós podem fazer o que eu faço, e até mais. Jesus estava deixando claro isso.
Pelos imensos resultados que produziu, a sua encarnação neste mundo forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente a seus mensageiros diretos confia por cumprimento de seus desígnios. Então está dizendo que Jesus veio aqui apenas em missão, sem nenhuma necessidade de prova, expiação ou para a evolução. Ele veio em missão. Mesmo sem supor que ele fosse o próprio Deus, mas unicamente um enviado de Deus para transmitir sua palavra aos homens, seria mais do que um profeta, portanto, seria um Messias divino. Mais do que o profeta, porque profeta teve muitos antes dele, mas ele era o prometido, o enviado, que os próprios profetas falaram, está lá no Antigo Testamento. Como homem, tinha a organização, quer dizer, o corpo, a biologia dos seres carnais. Porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. Então, mesmo encarnado, quando ele estava desprendido da matéria, né, nós dormimos, nós nos desprendemos, não nos desligamos do corpo, mas nos libertamos parcialmente do corpo. Então ele está dizendo que Jesus, nesses momentos, vivia totalmente a sua vida espiritual. A sua superioridade com relação aos homens não derivaria das qualidades particulares do seu corpo, mas das do seu espírito. Então, as suas qualidades não estavam como consequência do corpo, mas como consequência do espírito, do grau do espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, e da do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Essa coisa de estudar a parte quintessenciada dos fluidos terrestres, a gente estudou lá no capítulo 14, item 9, e ele sugere aqui que, se for necessário, a gente reveja. Quintessenciada significa o melhor que pode existir dos fluidos aqui na Terra. A coisa mais sublime, mais purificada, que essa vibração da Terra permitiria, na época, ou permite hoje, Jesus usou desse fluido para compor seu perispírito. Porque o perispírito dele ainda era muito além desse fluido melhor da Terra. Ele era além disso, mas era o que podia para o momento, para Jesus. Sua alma provavelmente não se achava presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. Então olha o que ele está falando, que a alma dele não se encontrava presa ao corpo, senão pelos laços indispensáveis, só aqueles necessários mesmo para ele comandar aquele corpo. Constantemente desprendida, ela, de certo, lhe dava dupla vista, não só permanente, como de excepcional penetração e superior de muito a que de ordinário possuem os homens comuns. A gente estudou a dupla vista, né, que é um fenômeno mediúnico, e ele está dizendo que Jesus possuía não só a dupla vista constantemente, porque os médiuns não têm constantemente, eles precisam se concentrar, mudar de faixa de vibração mental para poder que sua mediunidade funcione. Mas ele estava dizendo que Jesus era permanentemente com a dupla vista e de um grau extraordinário. Então Jesus percebia fatos que estavam acontecendo distante, ele percebia o perispírito das pessoas que estavam se aproximando, ele percebia se uma pessoa estava doente, se não estava, ele sabia dos pensamentos daqueles que estavam em volta dele. E isso o Evangelho dá prova muito, né? Muito dele antecipar as pessoas, antecipar os acontecimentos. Quando chamaram ele para, entre aspas, ressuscitar Lázaro, de cá de longe ele falou: Lázaro não morreu, Lázaro dorme. Então ele já sabia que se tratava de um processo de catalepsia. Então ele era
um espírito superior. Era, que eu estou dizendo, quando estava aqui encarnado, né? Claro que continua. Ele era um espírito que tinha todo o poder de controle dos fluidos, dos fenômenos, tinha toda a capacidade. O mesmo havia de dar-se nele com relação a todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispirituais ou psíquicos. Então, ele falou da dupla vista e agora falou de todos os fenômenos. A qualidade desses fluidos lhe conferia imensa força magnética, secundada, quer dizer, ajudada, apoiada, pelo incessante desejo de fazer o bem. Porque a força magnética, o domínio dos fluidos, aliado à vontade, é que faz as coisas acontecerem. E a vontade dele era sempre do bem. Agiria como médium nas curas que operava? Uma pergunta. Nas curas que ele fazia, ele agia como médium? Poder-se-á considerá-lo poderoso médium curador? Jogou duas perguntas. E olha só a resposta. Não. Porquanto o médium é um intermediário, um instrumento de que servem os espíritos desencarnados, e o Cristo não precisava de assistência, pois que era ele quem assistia aos outros. Então, um médium curador hoje, os fenômenos que acontecem, a gente fala que aquele foi um médium, porque ele era um intermediário entre o espírito que fazia a pintura, a escrita, a fala, a cura, e o necessitado. Só que Jesus não precisava de nenhum espírito estar fazendo isso. Ele aqui mesmo fazia. Então, ele não era médium, porque ele não estava no meio. Era ele mesmo que fazia. Agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal, como o podem fazer, em certos casos, os encarnados, na medida de suas forças. Que espírito ao demais ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos e encarregá-lo de os transmitir? Então, que espírito poderia intuir pensamento em Jesus, insuflá-lo o pensamento? Me veio a ideia de que algum outro espírito puro como ele poderia, mas para quê? Se ele tinha todos os poderes, todos os conhecimentos e a inteligência e o amor desenvolvido ao máximo. Se algum influxo estranho recebia, esse só de Deus lhe poderia vir. Segundo definição dada por um espírito, ele era médium de Deus. Então, se ele fosse médium de alguém, se ele tivesse que ser médium de alguém, ele só seria médium do próprio Deus. Certo, gente? Encerramos esse tópico. Falamos da superioridade de Jesus, raciocinamos essa mediunidade de Jesus, os poderes que ele tinha. E daqui em diante vamos ter muitos tópicos pequenos. Esse mesmo próximo sonho é pequenininho. Estrela dos Magos, Dupla Vista, são tudo tópicos pequenos. Mas que eu vou preferir fazer um vídeo para cada um, nem que seja um vídeo pequenininho, para ficar mais organizado, para ficar mais fácil de pesquisar para quem quiser, para eu não precisar botar 2 títulos num vídeo só. Por exemplo, sonhos, Estrela dos Magos. Então eu vou fazer um vídeo de cada um, tá bom? Então vamos continuar compreendendo essas coisas, aumentando a nossa consciência, o nosso entendimento, e paralelamente é bom que nós todos vamos aumentando também a nossa capacidade de indulgência, de perdão, de amor ao próximo, de caridade. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Jesus nos abençoe, nossos lares e nossas famílias.